Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast, que é o podcast do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região. Aqui nós trazemos diversos profissionais para falar um pouquinho sobre as suas rotinas e também sobre diversos assuntos que são de relevância para a sociedade. Eu sou Valéria Araújo, sou jornalista, faço parte da equipe de comunicação aqui do Conselho, junto com a jornalista Kathleen Lopes e o assessor em TI Augusto Farias. E hoje nosso bate-papo é com essa recifense que adotou Natal como sua segunda cidade, mas também tem um coração lá em Belém do Pará. A Letéia Cury é profissional de educação física, fisioterapeuta, mestre e doutora em saúde da mulher. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Letéia. Muito obrigada, Valéria. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E já para começar, eu não sei vocês, mas eu já fiquei curiosa com o nome dela. E aí eu já percebi que vinha do grego, né? Mas eu já fui dar uma pesquisada também. Significa espírito que personifica a verdade e sinceridade e que se opõe a trapaça, engano e mentira. Se vocês conhecerem uma coisa mais forte do que essa, eu duvido. E aí, foi ideia da sua mãe ou do seu pai? Olha, foi ideia dos dois, você acredita? Foi. Inspirados em quê? Então, minha mãe, naqueles hormônios, né, durante a gravidez, a gente não pensa muito. Assistir um filme, se você me perguntar o nome do filme, eu não sei. Nem eles lembram, para você ver. E aí disse que nesse filme tinha uma menina chamada Letéia que salvou o pai da forca. Então, devido a ela ter, assim, essa questão da verdade, né? Acreditaram na palavra dela e foram atrás da história e viram realmente que ela estava falando a verdade. Aí falaram, vai ser esse o nome. E é um nome, assim, bem pesado, né? Isso A Letéia, quando realmente as pessoas sabem do significado, já me perguntam, você não mente não, né? Eu falei, olha, calma, não me traga esse peso. Não me traga esse peso, mas é uma pessoa extremamente comunicativa, simpática Muito obrigada. E agradável. Obrigada. E você escolheu, né, a saúde da mulher para trabalhar. A sua área de estudo é o universo feminino. E de onde é que veio essa inspiração para a escolha? Olha, sempre tive muita aptidão, muita vontade de trabalhar com a mulher. Então, depois que assim, eu me especializei no Pilates, né? Tem 18 anos que eu estou nessa área. E sempre quis trabalhar com gestante. Então, de uns tempos para cá, eu vi a necessidade que eu precisava de um aprimoramento. Então, tudo meu foi sempre idealizado para focar na mulher, em todas as suas fases. Principalmente gestação, hoje eu trabalho também muito com pós-parto, com reabilitação de diástase. Então, a mulher é um universo que precisa ser estudado, e ele é muito encantador, né? Porque Demais. A gente precisa sempre estar conhecendo a mulher nas suas fases para poder abordá-la da melhor forma possível. E isso aí é realmente o significado da palavra sororidade, né? Você tá aí definindo muito bem, porque a gente às vezes tem muito discurso para pouca prática, mas uma mulher que escolhe conhecer a fundo a sua essência para depois ajudar também outras mulheres, né? É incrível quando a gente pensa nesse viés, né? Isso. E ser mãe lhe ajudou nesse processo? Valéria, ser mãe, eu posso dizer que aprimorou, né? Uma coisa é a Letéia antes da maternidade e a Letéia depois da maternidade. Certamente, quando a gente conhece todas as alterações fisiológicas, anatômicas que a gente sente durante a gestação e como é um pós-parto, realmente a gente começa a entender muito mais a mulher na sua completude. Então, a maternidade, ela trouxe para mim um outro olhar sobre a mulher, que eu já tinha um olhar, mas ele me trouxe um refinamento. Eu vi, nossa, então, não só músculos, não só articulações. Não são só os hormônios que todo mundo fala, que a gente só é hormônio, que a gente tira? Não, de forma alguma. A mulher, ela é um ser complexo, realmente, e para isso, assim, para ser estudado melhor, a gente precisa ter essa visão integral. Então, a maternidade me trouxe isso, esse refinamento do olhar da mulher, que me ajudou muito na prática clínica, certamente. E qual é a faixa etária das mulheres que lhe procuram, baseado nessa sua resposta também, de todas as diferenças que a gente passa, né, ao longo da vida, as diferenças hormonais, diferenças físicas, cada fase, cada idade tem sua peculiaridade, não é isso? Sim, exatamente. Olha, hoje no Pilates, o que eu venho trabalhando mais é quando a mulher já está na gestação. Então, assim, na faixa dos 20, 21 anos em diante. Então, assim, elas experimentam a prática, gostam muito, dão continuidade no pós-parto e ficam. Porque o Pilates, por ser um método que é muito variado, diversificado, então hoje eu trabalho tanto com mulheres nessa faixa de idade
de faixa etária, desculpa, de 20 anos, como eu também tenho mulheres na menopausa, nos seus 50, 60. Hoje mesmo eu dei aula para uma de 83 anos. Olha só. E assim, super ativa, muito funcional, muito lúcida, e ela fala, eu só paro o Pilates quando eu morrer. E eu acho que é por aí mesmo, porque o Pilates ele traz muita liberdade, né? Liberdade de movimento, traz independência, é isso que todo mundo quer, né? Certamente. E aí você falou sobre questões de menopausa, e o Pilates também tem uma influência positiva em questões de incontinência urinária, tem também questões sexuais, né? Fala aí um pouquinho sobre isso, que eu fiquei super curiosa quando eu vi lá na minha pesquisa. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? A mulher, como você colocou muito bem, em diversas fases ela vai apresentar algumas disfunções, pode apresentar algumas disfunções. Na gestação, ela pode apresentar incontinência urinária, fecal, no pós-parto, na menopausa, e cada um vai ter uma causa diferenciada. Então, hoje, o profissional de educação física, né, ele precisa ter esse conhecimento da mulher, da disfunção do assoalho pélvico da mulher. Infelizmente, o que eu venho percebido, né, quando algumas mulheres, principalmente no pós-parto, me procuram, aí eu vou trazer um pouquinho do pós-parto para responder sua pergunta da menopausa, é que elas não se sentem assim com muita confiança naquele personal, naquele professor que vai acompanhá-la durante a atividade física, porque eles desconhecem as disfunções do assoalho pélvico, que são as incontinências urinárias, as incontinências fecais, a disfunção sexual, temos os prolapsos de órgãos pélvicos, que são... O que é prolapso? É um nome bem estranho, né? Para quem Isso. nunca ouviu falar. O prolapso nada mais é do que uma queda dos órgãos pélvicos. E por que ocorre isso, né? O nosso assoalho pélvico, ele precisa estar funcional para sustentar esses órgãos que estão dentro da pelve. A partir do momento que a gente tem uma disfuncionalidade dessa musculatura, ela não tem mais essa sustentação. Então, esses órgãos podem sair por alguns orifícios, por exemplo, a vagina, pelo ânus. Então, a gente precisa realmente ter uma integralidade dessa musculatura para que ela não caia, ela não deixe esses órgãos pélvicos caírem. Era conhecida como bexiga caída, muita gente fala, né? Então, os prolapsos eles podem ser de bexiga, pode ser de reto, pode ser de útero. E tem tratamento, né? E pode piorar com atividade física mal orientada, vamos falar Então, também. tem que ter um fortalecimento de toda essa área. Sim, tem que ter. E aí, como você fala em atividade física agora, onde entra aí essa conexão de educação física e a fisioterapia? Onde é que elas se encaixam aí nesse contexto de prevenção? Na verdade, a resposta é onde elas se separam, não tem. Elas separam, sim. Elas são muito conectadas. Então, tanto é assim que eu acredito muito que essa parceria da fisioterapia e da educação física, ela precisa existir na saúde da mulher, e muito. A gente sabe, né, que a mulher em várias fases pode apresentar essas disfunções de assoalho pélvico, e o fisioterapeuta junto com o profissional da educação física vão somar forças na reabilitação, na reestruturação corporal dessa mulher. Então, por exemplo, vamos pegar uma mulher no pós-parto, né? Mulher no pós-parto, teve filho, tá com a barriga flácida, que é algo que é muito corriqueiro, é algo assim que reclamo muito. Só que associado a uma barriga flácida, fraca, ela apresenta uma incontinência urinária de esforço. Ela ri, ela tosse e perde urina. Sim, sim. Por exemplo. Mas aí ela quer começar a atividade física porque ela quer voltar ao corpo que ela tinha, certamente, né? Então, o que acontece? Vou começar uma atividade física, mas antes não tem uma preparação, por exemplo, do assoalho pélvico, que para preparar o assoalho pélvico para atividade física, você precisa fazer um tratamento padrão ouro, que é um tratamento em consultório com o fisioterapeuta. Olha só. Então, é preciso que você fortaleça, se estiver fraco, fortaleça esse assoalho pélvico para você poder iniciar a atividade física de uma forma mais correta, para que não venha ter segura, né? Certamente, que não venha ter esses prolapsos, que não venha ter as incontinências. Imagina, a mulher está lá, no meio da academia, pega um esforço, faz um esforço com um peso e perde urina. Isso compromete até o convívio social dela, claro, né? Então, a gente precisa ter essa visão mesmo ampla do que a fisioterapia faz, do que a educação física faz. E, como eu te falei, não tem como dividir. Se eles precisam realmente trabalhar. Integrados. Exatamente. Totalmente. É interessante que nessa pesquisa que eu fiz também, eu não sabia desse dado, mas que são dados do IBGE que mostram que 70% das pessoas que usam o SUS são mulheres. Sim. E aí existe uma política recente, né, que é a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que vem desde 2004. E aí traz
uma preocupação maior com as mulheres como um todo e não só as mulheres grávidas, né? E em pós-parto. Então, assim, dentro da sua experiência, essas ações realmente funcionam dentro de políticas públicas ou é uma realidade que só é facilitada no atendimento privado? Duas questões que eu preciso elencar e que você colocou. O panaísmo, quando ele foi criado, ele foi muito focado para a mulher no ciclo gravídico puerperal. Depois ele transformou, né? Ele sofreu algumas reformas, algumas modificações para melhor. Então, ele viu que a mulher não era só gravidez. Sim. Né? Hoje, ele consegue abraçar outras, vamos colocar assim, outras fases da mulher. Sim. Certo? Entretanto, aquela questão, né? A política pública ela é muito, muito boa no papel. Infelizmente, para ter uma assessoria mesmo global, de como a gente está falando, né? Perto do ideal, hoje a rede privada é o que mais oferece. Sim. Mas estamos caminhando para isso, né? Felizmente, estamos caminhando para essa integralidade da mulher no Sistema Único de Saúde, para estar abordando todas as suas fases, suas devidas fases. E eu acho que o panaísmo, ele vem assim, ele ainda vai sofrer algumas modificações, certamente, que a gente está evoluindo para isso, graças a Deus, mas eu acredito que o sistema particular hoje ainda é o que dá mais suporte para a mulher. Sim, acredito. E aí você fala, a gente tá cheio de gancho aqui. Você gancha tudo quanto é canto. Falou em gravidez. Falou em gravidez, e falou mulher. em pilates. Isso. Quais pilates. são as verdades e quais são os mitos? Perfeita pergunta. Minha avó ainda é do tempo de que mulher grávida não faz nada, não agacha, nem agacha. E eu acho muito interessante, tem uma senhora que tá gestante lá no meu condomínio, e ela vai com o personal, e ela é atleta de rendimento, de alto rendimento, né? Mas quando eu chego lá, que eu olho, tem dia que ela tá pegando mais carga do que eu. Aí alguém foi questionar ela, uma senhora, né? Ela disse, não, mas eu faço isso desde sempre, eu tenho acompanhamento de fisioterapeuta, de profissional de educação física, minha obstetra, e está tudo bem. Mas aí quais são os mitos e quais são as verdades aí? Eu jogo pilates, mas também dentro do contexto da educação física, né? Perfeito. E é tão boa essa pergunta, porque realmente a gente precisa desmistificar muita coisa. O que acontece, né? Essa questão que grávida tem que ficar em repouso caiu por terra, né? A não ser realmente que ela seja uma grávida que esteja em altíssimo risco e assim, com que a gente chama das red flags, que são as bandeiras vermelhas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O que acontece? Se a mulher que não está gestante já fazia atividade física, não há problema nenhum ela continuar. Sim. Até muito saudável. Então, fazia pilates antes de engravidar, engravidei, posso continuar pilates? Pode e deve, tá? Mas eu nunca fiz pilates, engravidei. Como é que faz? Olha, eu sempre recomendo que você passe por uma perícia médica, porque o médico vai ser o responsável por você durante toda essa gestação e nós estaremos contribuindo nesse processo. Então, é interessante, engravidou, vá ao seu médico, ele tem o seu histórico, ele sabe como é que você estava, né? Isso. E aí, se ele liberar, ótimo, a gente já começa no início da gravidez, não tem problema nenhum, é super saudável para a mulher. Outra pergunta que me fazem muito, Ale, até quando eu grávida posso fazer pilates, né? Até parir. Então, não tem problema. Inclusive, nós temos hoje no pilates exercícios que trabalham as posturas para o parto, para a mulher que tem, né, desejo de ter parto normal. Trabalhamos também essa questão da prevenção das dores, porque a gente sabe que o útero gravídico ele vai crescer, vai sobrecarregar e sobrecarrega tudo. Isso. Lombar, joelho, quadril, enfim. Então, a gente vai estar trabalhando esse corpo para essas modificações. E a gente já sabe também, né, que o corpo ele tem o quê? Memória muscular. Sim, um corpo isso. que tem uma memória muscular tem uma recuperação melhor e eu vejo isso super diferente. Muito, Valéria, eu vejo isso muito, muito, muito no meu consultório. As mulheres que fizeram pilates durante a gestação, a recuperação para o pós-parto é 1000 vezes melhor. E é a surreal. gente fala de pós-parto, mas assim, procedimentos cirúrgicos no geral também, né? A recuperação é muito diferente. Certamente. Depois. Aí, parto normal, 30 dias, já pode voltar. Sim. Parto cesárea, a gente espera mais ou menos 45 dias, porque tem a recuperação com liberação do médico, porque ele sabe qual foi a técnica cirúrgica que ele fez, a gente sabe se a mulher tem algum histórico de complicações, enfim, a gente precisa realmente ter essa consciência que a gente não pode trabalhar sozinho. Mulher, a gente tem que trabalhar muito profissionalmente, eu sempre falo isso. Ótimo. E quando o público são mulheres 65 mais, o que é que se deve levar em consideração dentro do pilates, da fisioterapia, da atividade física? Quando a mulher
alguns estudos mostram que a partir dos 55 anos, a mulher já pode apresentar o que a gente chama de hipoestrogenismo. O que é isso? Uma queda do hormônio estrogênio. O estrogênio, a gente fala assim, a mulher... A gente fala em hormônio, mas não tem muito como fugir disso. Mas, enfim, o estrogênio é nosso amigo. É o amigo da mulher. O que acontece? A gente vai perdendo ele com o tempo. A partir dos 55 anos, vai perdendo mais ainda. Então, flacidez de pele, flacidez muscular, fraqueza, aumenta risco cardíaco, enfim, N coisas. Então, a mulher, a partir dos 55 anos, vamos colocar assim, que está ali beirando a menopausa, né? Já está no período da menopausa, é necessário já iniciar ou pilates ou qualquer atividade física o mais urgente possível, se ela não tiver feito nada até o momento. Isso. Então, lá no pilates, o que eu vejo assim de mais ganho, sabe o que é nessas mulheres 60 mais que você colocou? É o convívio social. E aí o convívio social também se agrega à autoestima. Perfeitamente, perfeitamente. A gente sabe que tem os benefícios da atividade física, os benefícios do Pilates, a gente conhece isso, né? A gente sabe muito, mas eu sempre tento tirar essa visão mecanicista da mulher, porque na prática clínica o que eu vejo, ela vai melhorar a força? Vai melhorar a flexibilidade, muitos relatam, sabe o quê? Melhora do sono e melhora da função sexual. Sim, tá? Sim. E já tem estudos mostrando sobre isso, sim, com Pilates. E o que, para mim, é a cerejinha do bolo é o convívio social. Porque lá elas conversam, elas interagem, elas falam dos mesmos problemas, elas veem que, eu também, e elas se identificam, né, com o problema do outro. Então, essa integralidade que o Pilates, ele traz, assim, para a mulher, eu acho que é a cerejinha do bolo. Então, lá a gente vai estar trabalhando postura, respiração, condicionamento físico, condicionamento aeróbico, alongamento, flexibilidade, enfim, muitas variáveis positivas, muitas nuances que o Pilates traz, mas o convívio social eu acho que é não é só físico, é terapêutico. Demais. Às vezes me chama de processo, né? Você complementa o físico também com essa parte interna, o psicológico. Inclusive Joseph, que é o criador do método, ele falava, né? Os 3 princípios, corpo, mente e espírito. Então a gente traz isso mesmo para as aulas de Pilates. Eles têm que estar conectados, não pode fugir, senão não é Pilates. Até então, eu confesso que eu não tinha ideia de todo esse mundo do Pilates, né? Me tornei uma defensora. Muito bem. Mãe já vai fazer, viu? Muito bem. Letéia, a gente tá chegando ao final. Já? Já, mulher. E a gente tanta conversa coisa. Tanto, não é? Mas foi um prazer estar com você aqui hoje. Eu deixo espaço para você se despedir, deixar os seus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar com você, como é que faz? Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, da minha paixão, que é a saúde da mulher. Amo esse público, amo falar sobre esse público. Certamente a gente falaria, eu acho que 24 horas aqui, né, sem parar. E aí, se alguém tiver interesse em conhecer meu trabalho, eu sou sócia proprietária do Estúdio A2 Pilates. Temos 2 unidades hoje. Também tem as redes sociais, o Instagram Estúdio A2 Pilates, e tem meu Instagram profissional, que é o dra.aleteacuri, do jeito que se escreve mesmo. E fico à disposição para tirar dúvidas, para quem quiser, né, conhecer um pouquinho mais desse universo aí do Pilates. Estou à disposição. Muito, muito obrigada. E a partir de agora eu vou ser a pessoa que vou estar, né, lhe mandando mais mensagem, ainda perguntando um monte de coisa sobre mim. E aconteceu isso, será um isso, prazer. Isso, pronto. Fica à vontade. A gente já teve uma conexão muito boa. Foi. E com certeza, quem for conversar com ela, entrar em contato com ela, viu? Vai também saber muita informação interessante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E você que está acompanhando a gente até aqui, aproveita e segue a gente também no Instagram, @CREF16RNOficial, onde você estará por dentro de todas as novidades, ações e projetos aqui do Conselho. E aproveita também, segue lá no YouTube, no Spotify, faz o seu comentário, curte e compartilha o nosso conteúdo. Até a próxima!